Boa tarde, meus amores. Nós vamos trabalhar o livro de ciência na página 114, tá certo? Nós vamos ver o corpo e o ambiente. Pega lá o livro de ciência, mãezinha, esse aqui, ó. O verdinho, tá ok? Pega lá, onde ele colocar o livro e o lápis e a borracha pra gente começar a nossa aula. Então vamos ver. Ver um cheiro, ouvir uma cor. Isso parece estranho? Pode soar exagerado, mas será que é possível, por exemplo, reconhecer objetos sem usar os olhos? Observe as situações apresentadas abaixo e converse com... Nós vamos trocar ideias aqui sobre essa leitura de imagem. A gente vai observar, fazer a leitura de imagem, essas figuras aqui, ó. Tem aqui 4 meninos, né? 2 meninas e 2 meninos. Temos uma tesoura, o lápis, a borracha, a régua, folhas e temos um pegador e uma lapiseira. Então, tem uma menina aí que está com os olhos vedados. Então, será que é possível descobrir com os olhos vedados quais objetos estão em cima da mesa? Se ela pegar os objetos... Então, se eu der a vocês na sala de aula uma borracha e vocês com os olhos vedados, vocês pegarem na borracha, vocês vão saber que é uma borracha, né? Se for um lápis, vocês só não descobrirão coisas que vocês não conheçam, um objeto que vocês não conheçam. Ou então, se fosse uma caixa fechada e eu dissesse, sabe, com a veia nos olhos, e o que é que tem nessa caixa aqui? Aí vocês balançavam a caixa, para vocês não estarem manuseando o que estava dentro, né? Mas aí, visivelmente, né, a gente vai perceber que a menina vai acertar, porque ela tem um contato com a tesoura, ela tem um contato com o lápis, com a lapiseira, com a régua, com a borracha e com o pegador. Então, provavelmente, com certeza ela vai usar. Então, ela fechou, vedou os olhos dela, mas ela vai manusear com a mão. Então, ela vai sentir o objeto. Na segunda perguntinha, se você estivesse com os olhos vedados, o que faria para diferenciar uma borracha de um lápis? Que parte do corpo você usaria? Então, se você tivesse com os olhos vedados, então a mão, né? Porque a mão que a gente vai manusear é como a menina está usando aqui, ó. Ela está usando aqui a mãozinha para pegar a tesoura. Como você faria para descrever um apontador para uma pessoa que nunca viu esse objeto? Um apontador, né? Esse daqui que está aqui, que é a lapiseira. Se ela não viu esse objeto, como eu falei, se for um objeto que ela nunca tenha visto, a pessoa vai ter dificuldade de dizer o que é. Mas uma pessoa que já conhece o apontador, ele vai saber distinguir o apontador. Mas quem nunca viu, não vai saber, né? Então, provavelmente, essa pessoa não vai acertar. Mas a gente que já conhece, a gente vai acertar sim com os olhos vedados. Então, vamos ver. Nessa imagem que a gente acabou de ver anteriormente aqui, a gente está falando dos sentidos. A todo momento recebemos informações do ambiente sobre que está à nossa volta. Essas informações são percebidas pelo nosso corpo por meio dos nossos sentidos. Então, ouvimos sons com as orelhas, vemos imagens com os olhos, sentimos o cheiro com o nariz e os gostos com a língua. A pele nos permite ter sensações quando tocamos ou somos tocados, que é no caso da menina ali, que ela descobriu o que tem em cima da mesa. Quase sempre usamos mais de um sentido no mesmo tempo. A gente, para olhar as coisas, a gente tem os olhos, né, que são a visão, para pegar, né, nas coisas a gente pode pegar com a mão, para mastigar a gente usa a boca, para escutar nós usamos o ouvido, para sentir o cheiro, o nariz. Então, esses são os órgãos do sentido. As orelhas, olho, nariz, língua e pele são os órgãos do sentido. Vamos observar essa aí, ó. A menina está atenta à janela. Que informação ela recebe do ambiente? O órgão, a parte do corpo, que é função específica, né? Então, ela observa aí a imagem que ela está vendo do ambiente, ela está observando da janela dela. Então, ela está usando o que para observar? Ela está atenta à janela. Que informações ela recebe desse ambiente? Né? Ela está vendo a paisagem, né? A nuvem ali, a árvore e as casas. Vamos ver aqui no 2. Temos 2 desenhos aí.
Tem uma mulher caminhando com o menino, né, com a mão na porta, e o menino entrando, dizendo assim, tem um jarro, né, ele tá, que cheiro de gás. Então ele tá usando o quê? O nariz. Mas vamos ver o que é que se pega. O sentido nos ajuda a perceber situações de perigo, né? Como o menino percebeu a situação do perigo? Que órgão do sentido ele usou? Que foi o do gás. Ele usou o quê? O nariz, né? Porque ele sentiu que o gás estava escapando, ele sentiu o cheiro do gás. Apresente exemplos de como prevenir acidentes usando os sentidos. Então, se o menino percebeu aí o cheiro que estava vazando o gás, a gente sabe o cheiro do gás quando está vazando, né? Ele pode, como prevenir esse acidente? Ele pode ir lá, né? Ou falar com a mãe dele e usar as mãos para desligar o bujão. Não é verdade? Ele primeiro sentiu que foi o nariz, o mau cheiro do gás. E depois, vamos dar exemplos de como prevenir acidentes, usando os sentidos. Então, se for no caso do gás, né? Ele pode usar as mãos, né? Para desligar, né? Porque o cheiro do gás também nos faz mal, pode nos sufocar, não é verdade? E tem gente que passa muito mal e chega até a ser socorrido. Visão e audição. A visão permite que você enxergue e leia, por exemplo, o que está escrito nesta página. A audição permite que você escute o que os colegas falam, entre outros sons. Então, um dos órgãos muito importantes, que todos são importantes, é a visão. Porque se você não enxerga, né? Se você não tem a visão perfeita, se você não enxerga, você tem que depender, né, de alguém para tomar banho, para caminhar, né? Para sair, para qualquer coisa, né? Só que existem pessoas cegas que elas têm habilidade, elas são treinadas. Ou seja, vai para fazer compra sozinha, elas viajam sozinha. Eu conheço várias pessoas que são deficientes visual. E eles vão para a cidade, eles fazem compra, eles atravessam pistas, né? Que a gente acha muito perigoso. Mas tem uns que chegam a pedir. Pergunta, qual é o ônibus que vem agora? A gente diz, tá onde? O senhor vai descer aonde? Em tal lugar. Eu já conversei com uma pessoa que estava no ônibus do BRT, quando eu ia trabalhar. Ela dizendo que trabalhava e que pegava o ônibus todo dia sozinho, que ele com certeza tinha sido treinado, né? Eu não perguntei, mas ele disse que morava sozinho, tinha sido casado, mas o casamento não deu certo. E que eu perguntei ele quem fazia as coisas dele. Ele disse que tinha uma menina para fazer a faxina dele e deixar o almoço dele pronto, mas ele trabalhava numa empresa privada. Ele saía de 8 da manhã e chegava de 6 da noite. Então, assim, eles têm habilidade, né, para isso. Então, a visão é um sentido que nos permite perceber o tamanho, a forma, as cores e a distância de tudo que está à nossa volta. Os olhos são os órgãos da visão. Para formar a imagem, eles precisam receber luz. Por isso, conseguimos enxergar bem os ambientes, muitos escuros, onde há pouca luz. Então, a visão é um dos órgãos muito importantes, porque a gente enxerga, né? O tamanho, as formas, as cores, o dia, a noite, enfim, a gente enxerga tudo. Se tirar a visão da gente, a gente não consegue ler, a gente não consegue andar. Principalmente a pessoa que passa pela primeira vez, as pessoas que são treinadas já sabem, mas se tirar uma visão nossa, agora tapar nossos olhos, a gente, em casa, a gente já sabe onde é o sanitário, a gente já sabe isso. Com os olhos fechados a gente pode ir. Mas imagina para andar, para ir trabalhar, para fazer compra, a gente não vai conseguir, porque a gente não tem habilidade para isso, não é verdade? Então, quando algo cai sobre o olho, como um cisco, a sensação é de grande desconforto. Os cílios são peles que ajudam a proteger os olhos. Eu que bem digo, quando cai alguma coisa no meu olho, eu fico impaciente, dói muito, não é verdade? Os cílios, eles protegem o olho da poeira e de pequenos organismos. Então, a visão é um dos órgãos do sentido muito importante, né? Porque se não tiver a visão, a gente não enxerga nada. Todos são importantes. Agora, um dos que eu acho muito importante é a visão. Audição. A audição é um sentido que nos permite perceber os sons. As orelhas são órgãos responsáveis por esse sentimento. Os estímulos dos sons que chegam às orelhas são conduzidos para o interior do corpo.
A cera e os pelos que existem nesse órgão evitam a entrada de sujeira e de pequenos organismos no corpo. Então, a menina aí, ó, cochichando no vídeo da coleguinha. Então, a audição também, né, é muito importante. A gente usa a audição para escutar os sons, os ruídos, né, as batidas, né, que existem ao nosso redor. A pessoa nos chamamos, né? Sons muito altos podem prejudicar a audição e causar dores de cabeça, irritação e dificuldade de concentração. Existem muitas crianças que os sons, quando estão altos, elas ficam muito perturbadas. Né? Elas não conseguem se concentrar direito e ficam inquietas, porque o som muito forte atrapalha qualquer pessoa, dá dor de cabeça, né? Da inquietação, né? Da irritação, dificuldade de concentração, porque se você está num lugar trabalhando, querendo se concentrar ou estudando, você não vai conseguir fazer por conta do som alto. Então, o órgão do sentido da audição é o ouvido, da visão são os olhos. Então, vamos ver aqui na prática, de onde vem o som. Você consegue perceber de que direção o som está vindo? Então, assim, deixa eu só explicar aqui essa parte a vocês. Aqui tem uma parte que vocês vão usar uma cadeira, um chocalho, uma venda para os olhos. Experimente. Se você estiver em casa, viu? Um dos participantes deve sentar na cadeira e vedar os olhos. Pode ser com pano, né? Com um pedacinho de pano, com a toalhinha. Vocês pedem para a mãe de vocês. Se ela permitir. O participante que está em pé deve sacudir o chocalho em diferentes posições, em relação à cabeça do colega, à frente e atrás, ao lado direito e ao lado esquerdo, acima, abaixo. O chocalho deve ser sacudido sempre com a mesma força e a mesma quantidade de vezes. No 3. Quem está sentado tenta adivinhar a direção da origem do som e fala seu palpite em voz alta. 4. Se quem estiver sentado acertar, o colega desenha um círculo, venda no caderno. Se ela errar, o colega desenha um X vermelho. Então, o quinto e o segundo lugares são trocados e experimento é repetido. Então, aqui isso é uma técnica para se usar com o som. Aí tem perguntando o seguinte. Primeiro, você conseguiria descobrir a direção da origem do som do chocalho? Sim, não é? Porque se botar do lado esquerdo, com a venda do lado esquerdo, a gente vai saber que está escutando desse lado, né? E se botar do outro lado, a gente vai saber do lado direito. Algumas das posições mais difíceis de adivinhar do que as outras, no meu caso, se tem um som vindo do lado esquerdo, eu consigo, né, distinguir onde é que ele está vindo. Agora, tem pessoas que têm problema de audição. Essas pessoas que têm problema de audição dificultam, né? Porque tem gente que chega até a usar um aparelhozinho, eu acho que vocês já conhecem. Então, mas quem não tem dificuldade, eles conseguem sim. Então, qual pode ser a explicação para esse resultado? Ter uma boa audição, né? Ter uma boa audição e distinguir de que lado vem o som. Aqui os meninos fizeram a brincadeira do chocalho, né? A dinâmica do chocalho. Mas se a gente for fazer, a gente vai distinguir os sons. Aí vocês tentem fazer e vejam se vocês distinguem o som do que lado veio, tá certo? Olfato e gustação. A gustação é o sentido que nos permite identificar o gosto, como o olfato. Identificamos cheiros. Deixa eu só explicar. Antes a gente viu visão, que são os olhos. A audição, que são os ouvidos. Agora nós vamos trabalhar com a olfato, que é a gustação, que a gente sente o gosto. Identificando os gostos, como o olfato, identificamos os cheiros. Vamos lá, ó. Os cheiros são percebidos pelo nariz, órgão do olfato. Podemos perceber muitos cheiros diferentes, alguns saudáveis e outros não. Por meio desse sentido, conseguimos identificar situações de perigo, como cheiro de fumaça em um incêndio. A gente pode, não pode? Sentir, a gente viu na parte ali, o menino sentindo o cheirinho do gás, era cheiro de perigo. E agora, a gente também pode sentir o cheiro do fogo, né? E a gente sabe que é um perigo. E também pode sentir cheiros bons, como a da comida. Olha o menino, tem bolo assando.
ele sentindo o cheiro vindo do fogão. Então, o olfato, né, a gente é o órgão de sentido pelo nariz, que sente o cheiro. E a gustação, o principal órgão da gustação, ó, é a língua, para sentir os gostos, né, os sabores. Por meio da gustação, sentimos gostos como salgados, doces, amargos e azedos. O sabor de um alimento também depende do cheiro que ele tem. Portanto, a percepção de sabor inclui dois sentidos, a gustação e o olfato. Por isso que a gente viu, a gustação é a língua, né? Que é o paladar, né? E o olfato é o nariz, é o cheiro. Quando estamos gripados, o nariz fica entupido. Por isso, podemos ter a impressão de que a comida está sem sabor. É preciso tomar muito cuidado com o que colocamos na boca. Você nunca deve manipular todos os produtos de limpeza, como sabão em pó, a água sanitária. Esses são bastante tóxicos e, se ingeridos, podem causar vômitos e deixar você muito doente. O mesmo vale para os remédios. Só o adulto pode definir que remédio você pode e deve tomar. Nunca tome remédio por conta própria. Então, essa parte da degustação está explicando que é o sabor, né, dos alimentos, tanto doce, como azedo, como amargo, como salgado. E tem também a questão da alimentação, né, dos tóxicos que a gente pode, remédio a gente não pode tomar por conta própria. Então, a gente já viu aí os órgãos do sentido. A visão, que foi os olhos. Vimos agora o olfato, que é o nariz, a gustação, que é o gosto, né, das comidas, que é a língua, e vimos também a audição, que são os ouvidos. O cheiro do sabor. Aqui também tem uma prática para vocês, ó. Será que o cheiro realmente ajuda a definir o sabor das coisas? Né? Junte-se a um colega, né, ou em casa para fazer um teste. Tem que ser pessoas de casa, não é para sair, tá certo? Vocês vão precisar de frutas cristalizadas, quem tiver, quem não tiver não faz. A gente só lê aqui, responde como a gente definir, mas muita gente não tem. Menos 3 sabores que sejam diferentes, como maçã, pera, abacaxi, melancia e melão. Vamos só fazer aqui essa dinâmica aqui. E com certeza a gente não vai ter em casa, né? Quem tem, que puder comprar, compra. Quem não puder, a gente vai só fazer a prática aqui. Um copinho de plástico para cada sabor escolhido, uma venda para os olhos. Primeiro, seu colega deve experimentar um pedaço de frutas cristalizadas de cada sabor escolhido, separando em um copinho. Isso servirá de referência. O 2, venda dos olhos do colega do modo que ele não consiga ver nada. 3, dê um pedaço de frutas ao colega, se dizer que fruta é, e peça a ele que identifique. 4, se ele acertar o sabor, desenhe um rosto com um sorriso no caderno. Se ele errar, desenhe um rosto tristinho, aquelas expressões. Repita os passos 3 e 4, no número 3 e 4, para oferecer todas as frutas. Depois, tampa o nariz do colega com seus dedos, de modo que ele não tenha de respirar pela boca. Os olhos deles devem permanecer vedados. Repita os passos 3 e 4. Vamos ver. Primeiro, quantos sabores o colega acertou com o nariz destampados? Logo no início, mas eu falei a questão dessas frutas aqui que a gente não vai ter, certo? Cristalizadas, né? Como a maçã, a pera, o abacaxi, a melancia. Mas aí a gente vai ver só na prática aqui, tá certo? Não é para comprar. 2. Quantos sabores o colega acertou com o nariz tapado? Vocês achariam que eles acertariam quanto? Também, se vocês quiserem fazer duas frutas que vocês tiverem em casa, vocês também podem fazer. 3. O resultado desse experimento mostra que o cheiro ajudou na percepção de sabores dos alimentos. A questão dessa prática aqui da página 119 é o seguinte, é perceber a maçã. Quando você está comendo a maçã, será que uma pessoa com os olhos vedados, ela vai sentir o sabor da maçã? Sim, se ela conhecer a fruta, é como a gente viu também, né,
na outra prática que a gente viu. Se ela conhecer, a menina quando chegou no início quando a gente começou as aulas, colocou tudo no birô, né? Folha, papel, régua. Se ela tiver contato com os olhos vedados, pegar, se ela tinha contato com aquilo que ela conhecia, ela vai acertar. A mesma coisa é essa. Isso, se eu comer uma uva e você me der uma uva com os olhos vedados, eu vou saber o gosto da uva. Se eu nunca comi um morango e comer um morango e perguntar que fruta é essa, eu não vou acertar. Porque eu não tive experiência de comer, não tive contato de comer, não conhecia aquela fruta. Mas as frutas que a gente conhece, né, o alimento, se me der um macarrão, der todo mundo macarrão para comer, e alguém que não come de jeito nenhum macarrão não vai dizer que não sabe o que é o macarrão com os olhos vedados. Mas se der e eles tiverem conhecer o gosto, vai acertar sim. Então essa prática é mais para que vocês percebam o gosto dos alimentos. Aqui o tato. Pelo tato percebemos as sensações causadas por algo que está em contato com a nossa pele. Podemos saber se um objeto que tocamos é frio ou quente, macio ou duro, áspero ou liso, molhado ou seco. Por exemplo, alguns tipos de dor, como a que sentimos ao ferir o dedo em um espinho, também são percebidos pelo tato. A pele, que é o órgão que envolve nosso corpo, é a que nos permite ter uma sensação. A pele pode ser diferente tons, que variam de pessoas para pessoas, de cores, né? Mas o tato, se a gente levar um corte, a gente vai sentir que levou um corte, né? Então, esse órgão daí é o tato, que percebemos as sensações causadas por algo que está em contato com a nossa pele. Então, nós vimos a visão, nós vimos a audição, nós vimos também o olfato e a gustação, né? Que de sentir os sabores, né, da alimentação. E agora nós estamos vendo aí o tato, que é o sentido da pele, que é o órgão, né, a pele que é o órgão que envolve o nosso corpo e que nos permite ter nossas sensações. Vamos ver aí essas imagens que tá aí, ó. Está muito apertado, vai machucar meu pé. Então ele que está sentindo, ele que está calçando, então ele é que vai sentir. Até pode ser numa loja que diga assim, não, esse número tá bom, tá... Mas ele que está sentindo que está apertando no pé dele. Na outra imagem tem um senhor, está muito quente para beber, então ele está sentindo, ele sentiu que foi tomar e ele não aguentou, né? Então ele usou, né, o paladar, né, a boca para tomar o café, mas não conseguiu. E o menino tentou calçar um sapato, calçou, mas estava lhe incomodando, estava doendo. Então vamos ver. Observa a imagem abaixo e indique uma situação para cada sentido aí, ó, que está sendo usado: o tato, a gustação, a audição, o olfato e a visão. Aqui, ó, tem os meninos, deixa eu só ampliar aqui. Tem aí, ó, o semáforo, né, que para quando atravessar, usar uma visão, né? Tem o pessoal aí, ó, no ônibus para atravessar, tem as buzinas. Tem um menino aqui com a mão no ouvido, né? Sentindo o som, né? Sentindo o som. O cachorro lá no sorvete, ó, tá vendo? Então usou aí usando os órgãos do sentido: o tato, a gustação, a audição, o olfato e a visão. Foi tudo aquilo que eu falei, né? O tato é a pele, a gustação, a boca, os gostos dos alimentos, a audição, o ouvido, o olfato, o nariz e a visão, os olhos. Então, o que eu quero é que vocês vão observar essas imagens e vão fazer uma situação de cada sentido aqui que está abaixo e vai escrever aqui do lado. Tá certo? Vocês vão olhar aqui, fazer leitura de imagem e vai descrever o que está acontecendo aí. Vai fazer uma situação e vai descrever aí, tá certo? Com os olhos do sentido. Na página 121, nós vamos... Tem outra prática aí, a sensibilidade da pele. Você acha que em certas áreas do corpo a pele é mais saudável do que as outras? Então, o que é que vocês acham? Que a pele
Em certas áreas do corpo ela é mais sensível, tem os olhos também, né? Todos os órgãos do sentido eles são muito sensíveis, no sentido são muito sensíveis, né? Todos são muito importantes. Então vocês vão perceber vocês vão precisar de 2 lápis apontados e fita adesiva, que eu também acho que vocês não têm em casa, porque a prefeitura não deu, né? Mas se não tiver, a gente fica na prática só aqui, lendo, que a gente vai ver a praticidade das coisas. Vocês vão juntar 2 lápis, mantendo as pontas da mesma altura, como mostrando na foto acima. Olha a foto aqui, tá vendo? Usem a fita adesiva para unir os lápis, que vão ficar dois lapisinhos aqui, ó, juntinho, ó. Estão vendo aí? Então, com muito cuidado, troque diferentes partes do corpo do colega com as pontas do lápis. As costas, os braços, as mãos, as pernas, os pés e as bochechas. Preste atenção, vocês sentem 2 pontas dos lápis ou apenas umas. Então aí, esse coisa aí, minha gente, vocês vão fazer com a permissão da mãe de vocês, tá certo? Ou com a mãe, com o responsável que estão lhe ajudando. Só pode fazer em casa, fora da visão da mãe de vocês, essa prática vocês não vão realizar. Até porque tem ponta de lápis e é muito perigoso, tá certo, mãezinha? Se eles tiverem de fazer, fazem com vocês olhando. E vocês vão perceber se vocês sentem as 2 pontas de lápis tocando o corpo de vocês ou não. Complete a tabela com a parte do corpo tocadas, as suas sensações, a parte do corpo e quantas pontas do lápis, quando vocês fizerem aí. Como eu pedi para vocês fazerem com a pessoa que está lhe ajudando e não com o colega em casa. Se fizer com o colega em casa, tem que ser na frente da pessoa mais velha, tá certo? Para não se machucarem. Qual a sensação indicada que indica a maior sensibilidade da pele? Sente 1 ou 2 pontas do lápis. Vocês vão ver se sente 1 ou se sente 2. 2. Consulte a tabela que você preencheu acima e circule as partes do corpo, testando quais são as mais sensíveis. E o 3. O resultado está de acordo com o que você respondeu. No início do experimento, vocês vão ver se está ou não. Primeiro, vocês vão preencher aqui, ó, as partes do corpo que vocês fizeram, se foi o braço, a perna, a bochecha que mandou, né? As costas, as mãos e os pés. E depois vocês vão ver se sente quantas, se é 1 ou se é 2. E depois que vocês fizerem isso com a pessoa que está ali ajudando nas atividades, vocês vão conseguir responder a parte de baixo. Na página 122, aprender sempre. No quadro abaixo, cada símbolo apresenta uma letra. Decifre a mensagem e escreva abaixo as palavras a seguir. Então, nós temos aqui, ó, no quadrozinho abaixo, temos o alfabeto, né? E depois você vai ver o carro, que letra é, o olho e a mão. E aqui tem o olho, o sapo, o elefante, o navio, a tartaruga, o ioiô, o dado, o olho e outro sapo. Então, o que é que tinha aqui? Aqui cada desenho tem a letra do alfabeto, do A até o Z. Ó, a abelha é o A bola é o B, carro C, dado D, elefante E, fogo F, gato G, homem H, ioiô I, jarra J, o K é o K mesmo, a letrinha, a laranja o L e a mão M, o navio N, o olho O, o pé o P, queijo Q, raio R, sapo S, tartaruga T, uva U, vaca o V, o W aqui é o W mesmo, o xadrez é o X, o VW, o Y aqui, ó, é o Y, a zebra é o Z. Então depois vocês vão ver o olho, vocês vão botar e vão formar qual é a frase que tem aí no espaço, vocês vão decifrar através das mensagens. Então, no 2, às vezes os órgãos do sentido não identificam com clareza as informações do ambiente. Então é preciso usar objetos que facilitam a percepção dessas informações. Quais sentidos estão relacionando ao objeto das fotos? Ó?
Aqui tem a audição, né? Que o menino tá usando um aparelhozinho. E tem a menina aí usando óculos, né? Que é a questão da audição e da visão. Vamos ver o terceiro. Leila está gripada e com o nariz entupido. Ela achou a comida sem sabor, mas sua avó disse que usou o mesmo tempero de sempre. A pessoa geralmente quando está gripada, né, a gente perde o gosto, né, dos alimentos. A gente não sente o mesmo sabor, né? A gente não sente o sabor direito das comidas. Então, por que a comida parece ter menos sabor quando estamos gripados? É porque a gente perde, né, a gente fica sem o gosto das comidas. Então, por isso, quando a pessoa fica gripada, ela não sente muito gosto da comida e nem dá vontade também de comer. Página 123. Leia o texto abaixo. Milena não enxerga desde que nasceu. Ela sabe ler e sabe escrever. Seus livros são escritos de um sistema chamado Braille. É aquele sistema que a gente já trabalhou nas aulas anteriormente. Vocês lembram? O Braille são pessoas que são treinadas, que não têm a visão. Elas são treinadas através do Braille e conseguem ler palavras, né, frases através do Braille. Esse sistema é utilizado por pessoas com deficiência visual, que ela não tem a visão. Olha os olhinhos aí, tá vendo? Ela passando a mão aí no braillezinho. No sistema Braille, as letras do alfabeto e os números são representados por pontos em relevo, como a gente já viu anteriormente. O leitor com deficiência visual passa as mãos sobre os pontos para ler, e elas conseguem ler com maior rapidez. Que sentido Milena usa para ler? Será que ela lê com os olhos ou lê com as mãos, né? Então vocês vão ver aí e vão colocar. Tem que olhar bem direitinho, que Tia explicou também, que ela não enxerga, ela trabalha com o sistema Braille. E a gente tá vendo que ela tá manuseando as mãos aí no sistema Braille, né? Que é o sistema que passa as mãos na letra tanto nas letras do alfabeto e os números, e ela pode são representadas em pontos de relevo. E o leitor com dificuldade visual, ela passa as mãos e sabe ler todos os pontos, né? Então vocês vão responder aí de acordo com o que Tia falou agora. Em uma calçada, letra B, em uma calçada há uma sinalização para que as pessoas com deficiência visual percebam o limite. Entre a calçada e a rua, você conhece essas sinalizações? Você acha que elas são importantes? Vocês já viram uma pessoa andando pelas ruas e vendo essa sinalização? Na minha cidade não tem. Eu vejo nas cidades grandes. Na minha cidade a gente não tem. Aí tem uma imagem aí, ó, da calçada com a sinalização para pessoas com deficiências visual. Aí é em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí eu pergunto a vocês, em Olinda tem? Aí se vocês vão responder, se tem, vocês botam sim, se vocês conhecem. E no quinto, observa a ilustração. De onde vem esse cheiro de fumaça? O menino está assistindo televisão e tá vendo cheiro de fumaça. Só que ele se esqueceu, ó. Aí atrás dele na cozinha tem uma coisa no fogão. E ele tá vendo o cheiro de fumaça, mas não tá ligado ainda de onde é. Então vamos ver. Estamos sempre usando mais de um sentido ao mesmo tempo. Explique isso com base de imagem. Então a gente fez a leitura de imagem aqui e a gente tá vendo que o menino tá assistindo televisão. Aí ele tá assistindo televisão e ele tá usando a visão. E o cheiro de fumaça, ele tá vendo como? Com o nariz, né? Então, com o olfato. Então, ele tá usando os dois órgãos de sentido aí. Então, ele tá assistindo televisão, visão, e sentindo o cheiro com o nariz e o olfato. Então, estamos sempre usando mais de um, né, os órgãos do sentido. Por exemplo, agora mesmo a gente está na aula. Eu estou falando e estou olhando. Estou usando a visão, estou falando, né, com a boca, né? Então, que órgãos de sentido eu estou usando? Então, esse menino também está usando